Boa noite a todos. Boa Bem-vindos. noite. Bem-vindos para mais um encontro. Quase que eu não apareço hoje. Aqui em Niterói é feriado por conta de São João, né? Dia de São João. Eu tava tranquilão, jogado no sofá. E aí, não sei por qual motivo, eu resolvi olhar minha agenda. E aí eu vi que era feriado só em Niterói, não é no Brasil inteiro, não. Então quase que eu não apareço. Mas enfim, deu tudo certo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre questões filosóficas. A ideia é a gente aprender um pouco que tipo de pergunta é uma pergunta filosófica. Nem todas as questões que nós fazemos, elas dão abertura para a gente filosofar. Existe um tipo bem específico de perguntas que demanda da gente um exercício filosófico. Então a ideia é a gente conhecer um pouco quais são essas perguntas. Nas aulas passadas, nós falamos um pouco sobre o significado da palavra filosofia. Nós vimos que é amor à sabedoria. A ideia é que o filósofo é aquela pessoa que busca conhecimento a todo momento, e o conhecimento a gente busca sempre a partir das perguntas, dos questionamentos. Então a pergunta é um processo que está sempre ligada à tarefa de aprender. Não tem como você conhecer alguma coisa sem perguntar. Porque ou você precisa fazer uma pergunta para começar a abrir o caminho para o conhecimento, ou à medida que você vai conhecendo, vão surgindo perguntas que você precisa encontrar respostas para elas. Por isso que nesses nossos momentos em que nós estamos dedicados ao estudo e tem alguém para nos ajudar, seja o professor, seja alguém que saiba, o pai, um avô, o padre, o pastor, a gente tem que não ter medo de perguntar, porque acontece que nós muitas vezes desenvolvemos a vergonha de fazer perguntas. Vergonha porque a gente vai achar que os outros vão pensar que nós somos burros, porque nós não sabemos, ou então porque nós achamos que a pergunta que a gente faz é uma pergunta boba e em algum momento a resposta vai surgir, então basta a gente esperar. E também porque a gente tem vergonha de mostrar que não sabe. Porque à medida que a gente vai ficando mais velho, parece que nós temos a obrigação de mostrar que nós sabemos as coisas, o que não é verdade. Então, a gente tem que aprender a se relacionar bem com as perguntas. Porque o problema não é fazer perguntas, o problema é você deixar de saber, ficar sem saber.
se vocês têm contatos com crianças, ou se lembrarem um pouco da infância de vocês vão lembrar que logo que a criança aprende a falar, além das crianças elas imitarem o que os adultos falam, que a criança aprende a falar por imitação. Aliás, criança aprende por imitação. Então, além das crianças aprenderem a falar igual aos adultos, imitando, as crianças também, elas sempre estão perguntando. Então, elas apontam para as coisas, né, que elas querem saber o que é. Elas fazem sons, né? Tipo, né? Fazem gestos. Então, as crianças, elas logo em que elas aprendem a falar, o primeiro diálogo que elas estabelecem com o mundo e com nós adultos é através de perguntas. O que é isso? O que é? É a pergunta que uma criança de 3 a 5 anos mais faz. O que é isso? Depois dos 6 aos 8 anos, que é a idade que o meu filho está, eles perguntam muito por quê. Por que isso? Por que aquilo? Tudo é por quê. Joaquim, mesmo agora há pouco, não sei o que eu estava falando com ele, e ele perguntou por quê. Tipo assim, alguma coisa assim, por que tem que tomar banho todos os dias? Foi uma pergunta sincera. Claro, ele não queria tomar banho. Mas a pergunta, o porquê tem que tomar banho todos os dias, foi uma pergunta sincera. Qual é a razão de eu fazer isso todos os dias? Por exemplo, hoje nós ficamos em casa o dia inteiro. Então, por que eu tenho que tomar banho se eu não sair de casa hoje? E nem vou sair de casa também. Então, o porquê? Tudo é porquê. Por que tem que almoçar? Por que tem que jantar? Por que não pode comer biscoito na hora do almoço? Por que sorvete é sobremesa e não é a comida principal? Então, e continua o que é isso ou o que é aquilo. Continua. O que é, continua. Mas à medida que a gente vai crescendo, a gente vai não é que vai perdendo essa nossa natureza de fazer perguntas. A gente vai ficando com vergonha de perguntar. E a gente fica cada vez mais se sentindo obrigado a mostrar que sabe alguma coisa. Tanto é assim que a gente dificilmente diz que não sabe algo. Ou a gente fica quieto, fingindo que sabe, ou a gente enrola, fala muitas coisas para passar a ideia de que sabe alguma coisa, quando na verdade a gente não sabe do que está falando. Então, se a gente tivesse uma boa convivência com a pergunta, com fazer pergunta, a gente se sentiria também mais à vontade em dizer que não sabe, porque não tem nenhum problema em não saber. Nenhum problema. Também a gente não tem uma boa relação em ser perguntado, quando perguntam pra gente coisas.
Porque as pessoas acham que o fato de ser questionado ou pode ser uma provocação. Então, estão perguntando para mim porque querem me testar, para saber se eu sei. Ou então é visto como uma afronta, como um desafio. Por exemplo, quando um jovem questiona uma pessoa mais velha a respeito de alguma coisa. Né? Muitas vezes as pessoas mais velhas entendem essa pergunta do jovem como sendo um ato de rebeldia. Né? Por quê? Porque os mais velhos não devem ser questionados. Né? Então, quando um jovem questiona o mais velho ele acha uma afronta, né? Também as pessoas que têm uma certa autoridade não têm uma boa relação com as perguntas. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, as pessoas têm muito medo de fazer perguntas para pastores, para padres, para chefes, né? Chefes no emprego, para professor. Tem muita gente que tem medo de fazer pergunta para professor, porque acredita que a pergunta a ser feita vai ser entendida como um enfrentamento, né? Então, a verdade é que a gente, quando cresce, nós perdemos essa naturalidade de ir fazer perguntas, que é essa naturalidade infantil que a criança tem quando começa a se relacionar com o mundo. Né? A criança, ela só aprende as coisas do mundo perguntando. Né? E a gente vai crescendo e vai perdendo. E a ferramenta principal da filosofia é fazer perguntas. Não tem como filosofar sem você perguntar. Não tem como. Não tem como você alcançar a sabedoria sem fazer perguntas. Perguntas sobre o mundo, perguntas sobre as pessoas, perguntas sobre você mesmo. Só é possível conhecer a você mesmo se perguntando a respeito de você. Por que é que eu sinto raiva? Que você sente raiva, você sabe. Mas agora, por que você sente raiva? É uma pergunta importante. Porque você se perguntando o que te leva a sentir raiva pode te ajudar a superar isso que te leva a ficar assim. Por que é que você é uma pessoa triste? Que você é uma pessoa triste, você sabe. Mas por que é que você é triste? Então, quando você começa a responder a esta pergunta, você vai encontrar as razões que te levam a conviver com a tristeza. Se você não se pergunta sobre isso, você não consegue superar a tristeza, porque você simplesmente não conhece o lugar de onde vem a tristeza. Então, fazer perguntas é fundamental na busca do conhecimento sobre o mundo, sobre si mesmo, sobre a sociedade. Tá? Faz sentido isso para vocês? Essa relação complicada que a gente tem com as perguntas? Vocês sentem isso na vida de vocês? Seja no fato
na dificuldade de vocês perguntarem ou na dificuldade de vocês ouvirem perguntas dos outros? Vocês convivem com essas dificuldades? Se alguém quiser comentar alguma coisa, abrir o coração, perguntar. Você pode me adicionar? Adicionar Não? Minecraft. Então, vamos continuar. Eu vou falar de 3 tipos de perguntas. As perguntas simples, as perguntas difíceis ou complicadas e as perguntas filosóficas. São 3 tipos básicos de perguntas. Então, as perguntas simples são aquelas fáceis de responder. As perguntas complexas, difíceis, são aquelas que são difíceis de responder. As perguntas filosóficas são aquelas perguntas que parecem fáceis, porque parece que todo mundo tem uma resposta para elas. Mas quando você começa a pensar sobre essas perguntas, você vê que elas são difíceis. Elas são bem difíceis. Tá? E geralmente não tem um especialista para você consultar para resolver os problemas filosóficos. Então, por isso que as perguntas filosóficas elas são assim um campo específico de perguntas. Então, as perguntas simples elas são fáceis de responder. Por que são fáceis? Porque geralmente a gente já tem o conhecimento sobre elas. Então, uma pergunta simples que todo mundo aqui consegue responder. Que horas são? Para nós é uma pergunta simples. Que horas são? A gente já conhece os números, a gente já conhece a divisão do tempo de um dia. Então a gente já sabe olhar um relógio, já sabe, né? Já tem domínio da convenção do relógio. Então agora são 19 horas e 26 minutos. Então é fácil porque você não precisa perguntar para ninguém, você não precisa pesquisar, você não precisa fazer nenhum experimento, nenhum curso para responder essa pergunta. Então é uma pergunta simples, uma pergunta fácil, tá? Porque a gente já domina este saber. Geralmente as perguntas fáceis elas são respondidas pelo que a gente chama de conhecimento popular ou senso comum. Deixa eu ver essa expressão. Senso comum ou conhecimento popular. Que é esse conhecimento que a gente aprende no dia a dia. A gente aprende em casa, aprende na rua, tá? Então, por exemplo, as horas, ainda que a gente aprenda na escola, né? Lá nas primeiras séries, mas a gente realmente aprende a usar um relógio no dia a dia, com a mãe, com o pai, toda hora falando, né? Quando a gente ganha um relógio pela primeira vez e fica olhando para ele o tempo inteiro, né? Aprender a cozinhar, aprender a lavar roupa, aprender como é que se lava roupa. Você não pode misturar alguns tecidos, você não pode misturar cores,
Você não pode, às vezes, misturar produtos químicos para roupa. Isso a gente não faz curso para aprender. A gente aprende no dia a dia, né? Cozinhar também. Ninguém vai fazer um curso de culinária. A gente aprende ali com a mãe, com a avó, sozinho, queimando arroz, queimando ovo frito, né? Então, isso é conhecimento popular. Então, as perguntas simples, elas geralmente são respondidas com esses conhecimentos que a gente aprende na vida. Aprende na vida. É claro que a gente não sabe tudo. Então, o conhecimento simples, a pergunta simples, também é aquela que é respondida quando a gente não precisa pesquisar muito para responder. Quando você pode perguntar para alguém que está próximo de você, né? Quando você consegue ali no Google, na internet, né? Uma pesquisa rápida. Não precisa fazer grandes esforços para responder essa pergunta. Então, é uma pergunta simples também, né? Agora, uma pergunta difícil, aí é aquela que já pede de você mais esforço para responder. É uma pergunta que ela já pede que você encontre mais caminhos para respondê-la. Então aí você geralmente tem que fazer um curso ou tem que perguntar para mais pessoas sobre aquilo, você tem que ter domínio de algum conhecimento para saber responder aquela questão. Então, a pergunta difícil é aquela que exige de você mais esforço para responder, para encontrar a resposta. E geralmente essas perguntas difíceis, elas têm especialistas que as respondem. Então, se a pergunta simples ela é respondida pelo conhecimento popular, a pergunta difícil ela já é respondida a partir de um especialista que tem o conhecimento específico sobre alguma coisa. Então, por exemplo, você deixa eu pensar aqui agora. Você na sua casa sabe trocar lâmpada, trocar a resistência do chuveiro. Geralmente as pessoas sabem fazer isso, né? Eu, pelo menos, isso eu consigo fazer aqui em casa. Trocar resistência e trocar lâmpada. Mas, se eu precisar fazer uma instalação nova, aí eu já não consigo. Então, eu lembro de um dia em que eu precisei trocar uma tomadinha da parede para colocar o ar-condicionado. Aí eu nem sabia que tinha diferença de amperes, 10 amperes, 20 amperes. Aí eu sei que eu tive que ir várias vezes na loja para acertar, porque tinha que ter o fio certo, e aí a tomada certa, e aí não sei o que lá, e aí tinha que ter um interruptor para poder ligar direito. Enfim, eu sei que eu chamei um eletricista para colocar uma tomada de ar-condicionado para mim. Não entendo nada, eu achava que era fácil, né? Mas não é igual trocar a resistência de um chuveiro. Não é, definitivamente não é.
É um exemplo que parece bobo, mas que é isso, né? É um conhecimento que eu não domino. Eu preciso de ajuda. Só que eu não posso pedir ajuda para qualquer pessoa. Eu podia chamar o meu vizinho, mas eu não vou colocar a minha casa na mão do meu vizinho, né? Preferi chamar alguém que eu sei que tem conhecimento, que é o eletricista. Tá? Deixa eu usar um outro exemplo bem bobo para vocês perceberem como é que é a questão da questão simples e da questão complexa. Vamos pegar aqui um exemplo de algo que todo mundo passa um dia na vida. Dor de barriga. Dor de barriga. Então, a princípio, dor de barriga é um problema simples, né? Todo mundo tem uma receita para superar a dor de barriga. Pode você tomar um chá de boldo, você deita de bruços, toma algum remedinho, um Engove, né? Toma aquele antigases, Luftal, né? Então, a gente sempre tem alguma coisa em casa para resolver a dor de barriga. E geralmente resolve. Né? Geralmente resolve a dor de barriga. Então, na maior parte das vezes, é um problema simples. Quando a dor de barriga não passa, aí você precisa procurar um especialista, porque você não tem mais as respostas e você não conhece ninguém também que tenha a resposta, né? A tua mãe indicou o chá que não funcionou, a tua avó indicou uma receita caseira que não funcionou, teu vizinho, tua vizinha indicou alguma coisa que não funcionou. Então as tuas possibilidades de resolver o problema se esgotaram. Deixou de ser um problema simples para ser um problema complicado, difícil. E aí a gente procura quem nessas horas? O médico. Por que o médico? Porque o médico, ele tem conhecimento específico sobre aquele problema. No caso, o corpo humano. Nós estamos tendo um problema com o nosso corpo. Quem conhece o nosso corpo com muito conhecimento é o médico. Então, você chega no médico e o médico, um bom médico, claro, ele vai fazer o quê? Ele vai pesquisar o que você tem. Poxa, mas se era para o médico pesquisar, isso eu fazia em casa também? Não. O médico, ele tem um método específico de pesquisa, porque ele sabe o que ele vai procurar. Nós em casa, nós não sabemos o que vamos procurar. O médico, ele sabe. Porque se é dor de barriga, então o conhecimento dele já diz que pode ser isso e aquilo. Entendeu? A gente não faz ideia do que pode ser. Aí o médico te pergunta o que você comeu, o médico faz o exame, o médico pede exames. E aí todas essas informações que o médico vai colhendo vai mostrar para o médico o que é que está causando a tua dor de barriga. E aí você descobre que a dor de barriga era um apendicite. E aí não tem remédio em casa que dê jeito, né? Aí é só fazendo a cirurgia. E para fazer a cirurgia, você também precisa de uma pessoa que é especialista
né? Você não vai tirar o teu apêndice você mesmo, né? Você vai ter que procurar alguém que faça a cirurgia em você. Deu para perceber a diferença do conhecimento da pergunta fácil para a pergunta difícil? A pergunta fácil, a gente tem os meios para respondê-las. A pergunta difícil, a gente já precisa de um especialista. E aí isso serve para a nossa saúde, serve para fazer uma obra em casa, né? Então, por que é importante você contratar um engenheiro, um mestre de obra que entenda de obra, para que a tua casa não fique frágil, as paredes não caiam. Teve, semana passada, teve um prédio aqui no Rio que caiu, vocês devem ter visto na televisão, né? Que desabou um prédio. E aí, investigando, descobriram que quem construiu o prédio foi o pai da família que morava lá. Ele construiu para os filhos o prédio. E ele falou que ele foi construindo o prédio à medida em que ele ia tendo dinheiro, né? Então, certamente ele contratou um conhecido, um pedreiro assim, que entende de levantar parede, mas talvez não entendeu o suficiente de engenharia para fazer com que aquelas paredes fossem firmes para aguentar vários andares, né? Então isso é importante, né? Tem coisas que a gente não sabe e precisa de um especialista para fazer. Vocês, por exemplo, vocês estão estudando e vão terminar o curso tendo um conhecimento especializado, que é conhecimento de eletrotécnica. Então, vocês vão saber coisas que 90% da população não sabe. Né? E é por isso que vocês vão ganhar por este serviço, né? Porque vocês vão dominar um saber que as outras pessoas não sabem e vão precisar de vocês. Né? É assim que funciona. Deu para pegar? Pergunta fácil, pergunta difícil? Agora vamos para as perguntas filosóficas. Que eu disse que elas são fáceis a princípio, mas quando você começa a pensar sobre elas, você vê que elas são difíceis. E não tem assim um especialista que você vai consultar para responder. Então, eu costumo dizer que as perguntas filosóficas, elas são aquelas perguntas que estão na base da nossa vida. São as perguntas que orientam a nossa maneira de viver. São perguntas do tipo: o que é a verdade? O que é certo e errado? O que é justiça? O que é a beleza? E todas outras perguntas que são decorrentes dessas outras. E talvez a pergunta mais básica de todas é: o que é a felicidade? Então, toda a nossa vida, a maneira como a gente vive, ela é orientada pelas respostas que nós damos a essas perguntas.
Mas ao mesmo tempo, à medida em que a gente vai tendo experiências na vida, muitas respostas que nós damos a essas perguntas, elas mudam conforme o tempo. E também a gente nunca encontra pessoas que dão a mesma resposta a essas perguntas. Então, ao mesmo tempo que nós sempre temos uma resposta para elas, nós sempre estamos inseguros, digamos assim, quanto à certeza a respeito delas. Vou tentar exemplificar. Vamos pegar com a pergunta. Vamos começar com a pergunta: o que é a felicidade? Eu imagino que todos vocês têm uma resposta a essa pergunta, né? O que é a felicidade? E todo mundo vai tentar defender a sua resposta dizendo que cada um tem uma resposta para isso. Mas enfim. Quem quer aí compartilhar um pouco a resposta, o que é? A sua resposta sobre o que é felicidade? Para eu tentar mostrar para vocês como é difícil essa pergunta. Ela parece fácil, mas ela é difícil. Quem aí gostaria de compartilhar? Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo bem, Jonathan. Fala aí. Beleza. Então, na minha opinião, a questão da felicidade é meio relativa, né? Vai depender do meio que você vive, um pouco também da sua, não ancestralidade não, mas um pouco do que você tem como parâmetros, né? Para assim ter uma vida estável, no caso. Então, eu acho que é o que é felicidade. Primeiramente, acho que é um conjunto de bem-estar, né? Você tem que estar com um bem-estar emocional em dia, você tem que, pelo menos, ter prioridades e focos, alguma coisa assim, para te embasar. Tô falando resumidamente assim, mas é a minha opinião, porque é bem complexo. O senhor mesmo disse, vai depender de cada um, porque a questão da felicidade é muito individual. Eu acho que o problema da humanidade, um grande problema da humanidade foi querer contextualizar a felicidade. De você olhar aquela capa de revista, olhar aquele corpo, olhar aquela roupa, olhar aquele telefone, e aí aquilo foi vendido a certa felicidade. A humanidade meio que tenta se espelhar, assim, a humanidade não, alguns, né? Tentam se espelhar um pouco nisso para tentar achar a felicidade. E quando não acham, ficam até meio confusos. Então, na minha visão, eu acho que a felicidade é de uma perspectiva muito individual. É claro que tem certos meios que você vê, a pessoa é dificilmente ser feliz se a pessoa estiver num lugar que tem muito conflito bélico, enfim, tal. Mas no modo geral, a felicidade é um modo como você enxerga a vida. De assim, se para mim viver numa casa simples desse jeito, mas com relacionamento assim, tá bem com meus filhos, é bom, eu sou feliz. Agora, se para mim eu tenho que viver na casa de 3 andares, com 2 carros na garagem, tal, tenho emprego X, então eu acho que depende muito da pessoa, dos parâmetros que a própria pessoa coloca para sua vida. Essa é a minha opinião. Eu não disse que ia vir a resposta, cada um tem a sua resposta? Vamos lá. Então, a resposta do Jonathan vai meio de encontro com o que o Leonardo colocou aqui, né? Que é sentir-se bem consigo mesmo, né? O Jonathan falou também sobre estar bem emocionalmente. Bom, vamos lá então. A princípio, acho que todo mundo concorda com essa resposta, né? Não tem nenhum problema com ela. Não tem mesmo, não tem nenhum problema. Agora vamos lá. Como é que eu defino estar bem comigo mesmo? Como é que eu defino estar bem emocionalmente? Porque isso de estar bem emocionalmente é uma coisa nova na sociedade. Até uns 20 anos atrás, essa ideia de saúde emocional não era presente.
Até um tempo atrás, na verdade, quem tinha problemas emocionais, a sociedade dizia que era uma pessoa mimada, uma pessoa fraca, que era bobagem, esse negócio, né? Então essa é uma coisa nova pra gente, de saúde emocional, bem-estar emocional. Como é que a gente define bem-estar emocional? Como é que vocês podem me dizer? O que é estar bem consigo mesmo? Ninguém pode me ajudar. Estar bem consigo mesmo é ter saúde física. Mas tem pessoas que são doentes e são felizes, né? Tem doenças assim sérias, né? E são felizes. Saúde emocional, sei lá, é não estar triste. Mas não tem como não viver uma vida sem passar pela tristeza, né? Eu acho que essa questão da tristeza que o senhor falou, desculpa interromper, Não faz pode falar? parte também das expectativas que a gente cria na vida. Hein? A gente só é frustrado quando a gente cria expectativas. E quando a gente deixa levar por essas expectativas, e vem a frustração e vem a tristeza em si. E aí você deixa de estar bem emocionalmente porque saiu dos parâmetros que você tinha predito antes. É mais ou menos assim? Estou errado? Deu um pensamento meu, né? Não tá errado não. Mas viver essa expectativa também é difícil, né? Porque a gente sempre. Porque expectativa é de quem espera alguma coisa. Então a gente sempre espera alguma coisa. E geralmente espera coisas boas, né? Então, assim, também é difícil viver sem frustração. Né? Vou pegar aqui um exemplo, né? Um exemplo radical que eu usei semana passada quando a gente falou sobre sofrimento, né? Alguém comentou, né, que a gente tem que tentar sempre olhar o lado bom das coisas. E aí eu disse que às vezes as coisas não têm lado bom, só tem um lado ruim mesmo, né? Aí eu usei o exemplo, se meu filho morresse, né? Se meu filho morresse, não tem nenhum lado bom. Usar esse exemplo mesmo, né? Então, eu tenho a expectativa de ver meu filho crescendo, cursando aí, vivendo a vida da maneira que ele quer, ver ele levar a vida que ele quer, casado ou não, com filhos ou não, trabalhando e sendo rico ou vendendo vendendo coisas na rua, enfim. Minha expectativa é essa. Mas, né? Pode acontecer dele morrer, pode acontecer dele crescer e, enfim, ser uma pessoa má, maldosa. A expectativa também, né? A expectativa não depende muito. Claro, às vezes a gente exagera na expectativa, né? Sei lá, eu espero me tornar um filósofo mundialmente conhecido e ganhar milhões de reais dando palestras pelo mundo. Obviamente, estou exagerando um pouquinho, né? Mas expectativa todos nós temos, né? Frustração. Acho, Pode falar, Gilberto. eu acho que em cada fase da vida também a gente tem planos diferentes, né? Quando você é adolescente, eu acho que pelo menos quando eu era adolescente, a minha felicidade era sair com meus amigos ou para algum lugar com a minha família, mas eu gostava muito de estar com meus amigos, ir para uma festa, ir para um acampamento, ou tomar um banho de cachoeira, sair, entendeu? Dar um rolê. Hoje em dia,
Eu gosto muito de sair, eu gosto ainda de sair com meus amigos, mas eu gosto muito de sair com minha filha, com minha esposa, dar uma saída, eu acho que são momentos que são de felicidades, que é o momento que a gente está junto, a gente tá bem, tá se divertindo. Então, eu acho que em cada fase da vida você tem um momento diferente uma perspectiva diferente da felicidade, do que é felicidade, né? Acredito que seja mais ou menos assim, para mim, no caso. Uhum. Aí vai naquela ideia, né, de que não tem uma ideia fixa de felicidade, mas a gente vai mudando, né, conforme o tempo, né? Isso. Vai meio na linha daquilo que eu falei antes de como o nosso conhecimento ele vai mudando, e por isso que não tem uma resposta única à ideia do que é felicidade. Como não tem resposta do que é certo e que é errado e outras, né? O Leonardo comentou aqui. O Leonardo comentou aqui que é se sentir bem consigo mesmo e independente de onde, com o que ou com quem você se sentir bem, né? Se sentir bem pela existência. Então, assim, eu não. Independente é difícil, né, Leonardo? Eu acho. Porque nada na nossa vida é independente, né? Então não tem como, que assim, uma hora, sei lá, você tá na igreja, vou pegar aqui o exemplo da igreja. Pô, você se sente muito bem na igreja, mas até na igreja tem aquela pessoa que não vai. Né? Ai, eu tô na igreja, eu amo os meus irmãos na fé. Ai, mas tem fulano, tem ciclano, né? Complicado, né? Às vezes você tá num emprego em que você tem que estar lá porque é o ganha-pão, mas então assim, né? Eu acho que não tem como ser independente, né? Não sei. O Yuri já coloca um outro problema aqui, né? Ele fala que felicidade é ser livre, junto com ela oportunidades de mudar o seu meio. São dois problemas, né, que o Yuri coloca. O primeiro é o problema da liberdade, né? A gente é livre. Já começa por aí, a gente é livre. Ou em que medida nós somos livres? Quando a gente está falando de liberdade, do que nós estamos falando, afinal de contas, né? Porque se a gente pega a ideia que eu falei antes de que não tem independência, né? Tudo está meio que ligado, relacionado, então nem sempre o que a gente faz é livre, né? A gente faz porque um contexto nos leva a fazer tais coisas, né? E até por isso, ligo aqui com a fala do Gilberto, né? Por isso que a felicidade, quando jovem, é uma, quando é adulto é outra, quando é mais velho é outra, porque os contextos de vidas vão mudando, e a gente acaba mudando junto, né? Então, é o problema da liberdade. Segundo, é a oportunidade de mudar o meio. E se a gente não muda o meio, como é que é? A gente não consegue ser feliz então, se a gente não muda o nosso entorno? E mudar o nosso entorno, né? Mudar o nosso meio, faz com que as outras pessoas sejam felizes? Ou será que a gente vai estar querendo colocar a nossa felicidade como sendo a felicidade de todos também, né? Pegar um exemplo aqui, sei lá, o Joaquim, ele cresce e se relaciona com uma pessoa que eu vejo que faz mal para ele. E aí eu começo a aconselhar o Joaquim: olha, meu filho, essa pessoa com quem você está não é uma boa pessoa para você. E aí ele fica chateado comigo, porque ele não entende assim, ele acredita que aquela pessoa é boa para ele. Eu digo: meu filho, mas essa pessoa é de uma religião que não é a sua. Ou, meu filho, essa pessoa, ela é de uma posição política que não é igual a sua.
Ah, meu filho, essa pessoa torce para um time de futebol que não é o seu. Não vai dar certo. Mas aí, será que não sou eu que estou querendo colocar, mudar o meu filho, mudar o entorno do meu filho com uma concepção que é minha, né? Então, são questões para se pensar também, né? A Renata coloca aqui que é se amar. Felicidade é se amar. E aí, Renata, nós temos um problema também, né? Temos um problema, porque quando a gente, o que é se amar, né? O que é se amar? Porque entra um lance de expectativas que nós temos com relação a nós mesmos, com uma imagem que a gente tem de nós, né? Então, sei lá, eu me acho muito bonitão. Então, a minha expectativa é que a Globo me encontre na rua e me chame para participar do Big Brother. E lá no Big Brother eu faço sucesso, enfim, apareço em todos os programas de televisão. Mas enfim, mas isso aqui eu tô vendo, né? E aí eu fico chateado porque passam uns anos e nada da Globo me chamar. Ou então, a gente cria em nós, ou a gente não se ama porque a gente olha para nós com os olhos do que a sociedade diz que é bom. Então, imagino que as pessoas, vocês conheçam o Instagram e Facebook, né? E geralmente no Instagram e no Facebook as pessoas publicam só as coisas boas das suas vidas, né? Comendo no churrascão, viajando, né? Sempre sorrindo, sempre com um cabelo maravilhoso. Aí você olha para aquele ambiente, todo mundo é tão feliz, só eu sou triste. Caramba, todo mundo viaja, só eu não. Todo mundo tem foto, todo mundo tem foto no Hotel Fazenda de Raposo. Eu nunca fui lá. E aí você começa a não se amar, né? Porque você vê que todo mundo, poxa, se ama, todo mundo tem uma vida tão legal e você não tem, né? Então, assim, se amar às vezes é meio difícil também, né? Porque a gente se ama, mas o que a gente ama? O que nós devemos amar em nós mesmos? Como é que é isso, né? Enfim, vocês viram que é difícil. A pergunta o que é felicidade é difícil, né? Vou encerrando aqui a nossa aula. Mas a ideia não é desanimar, não. A ideia é mostrar para vocês que, né, as perguntas filosóficas, elas parecem fáceis porque a gente sempre tem uma resposta para elas. Mas quando a gente começa a conversar, elas ficam difíceis, né? Fica complicado o negócio. Só que não tem um especialista. Quem é que vocês vão sair para perguntar agora, depois que acabar a aula? Pro psicólogo? Pro pastor? Pro sei lá, para aquela pessoa, pro médico, pro teu melhor amigo, pra tua melhor amiga, pro teu pai, pra tua mãe? Quem é que você vai perguntar para saber a resposta ao que é felicidade? E se você perguntar para todas elas vão dar uma resposta para você. E no final das contas é você que vai ter que encontrar essa resposta, né? Então a filosofia trabalha com essas questões, né? Que, enfim, que pede para a gente encontrar as respostas, né? Não é que não exista uma resposta melhor do que as outras, existem várias, né? Mas na filosofia o que não existe é a resposta definitiva, né? Mesmo porque sempre vai ter as perguntas. Então, enquanto tiver a pergunta, vai continuar tendo a filosofia. É essa a ideia, né? E a filosofia é esse convite para a gente perguntar, né? Para a gente perguntar
e aprender mais até sobre o que a gente já sabe também. Né? Essa é a atividade da filosofia. Então, nessas respostas de hoje, ninguém estava certo, mas também ninguém está errado. A gente tem que pensar sobre o que a gente falou hoje aqui. É isso. Né? A atividade filosófica, ela é esse movimento de pensar sobre o que a gente sabe e de perguntar a respeito do que a gente não sabe. Né? Essa é a tarefa da pergunta filosófica. Ok, gente. Espero que tenha sido divertido para vocês. Para mim foi. E semana que vem a gente se encontra então nesse mesmo link. Tá bem? Então se cuidem e até a próxima. Valeu, professor. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Valeu, professor. Boa noite.